vocês. E esperamos levar, então, a mensagem de hoje. Eu confesso que preparei ontem, preparei hoje várias mensagens, vários trechos do Evangelho, mas vai chegando a hora e não tenho, eu tenho que escolher o que vier em cima do momento da palestra. Então, já dei uma palestra sobre o assunto na Casa Amor e Caridade algum tempo atrás, mas eu acho que devido até ao a própria época em que nós vivemos, o Evangelho de hoje, sugerido pela espiritualidade, é a perda de pessoas amadas e as mortes prematuras. Então, eu inicio com uma leitura do livro Desfile de Almas, Almas em Desfile, de Hilário Silva. Por sinal, Hilário Silva é um espírito abnegado dos trabalhadores da Falange da Verdade, sempre esteve escrevendo através de Francisco Cândido Xavier e também do médium Antônio Baduí Filho. Nós temos as mensagens mais lindas sobre o retorno de Allan Kardec através de Hilário Silva. Então, eu inicio com a mensagem de Hilário Silva, Almas em Desfile. Sim, em toda parte e em todos os dias há desfile de almas. A vida garante a exibição, e cada pedaço do mundo é recanto de passarela por onde transitam criaturas, dando mostras de si mesmas. Almas que se arrastam, almas que lutam, almas que riem e almas que choram. Partilhando igualmente a marcha, caminha corretamente. Partilhando nós outros também a marcha, caminha corretamente. Não recues, não te apresses. Observe os companheiros, sem espanto de suas individualidades e sem criticá-los, a fim de que a lição de cada dia ao observá-los nos sirva ao aprendizado. Toda vez que te inclines para esse ou aquele companheiro, estende o coração e as mãos em forma de entendimento e de amor, porque todas as filas elas prosseguem adiante. Quando nós nos colocamos como trabalhadores, por exemplo, da Casa Amor e Caridade, existe uma alma entre nós encarnados que será a primeira a desligar-se do corpo físico. E de todo o grupo tem uma que será a última. E há momentos em que todas essas almas riem, há momentos em que todas essas almas encarnadas se arrastam, lutam, choram e se desenvolvem. Então, com o encontro marcado, o entendimento e amor, porque todas as filas prosseguem adiante. Quer dizer, a fila para nós visível está um na frente e o outro último. Mas o primeiro que sai, ele entra numa outra fila. A fila continua. Com o encontro marcado no túnel da morte. Essa fila encarnada, um encontro marcado. E que não tem como livrar-se disso. E do túnel da morte, cada alma em desfile surgirá no outro lado, para receber no posto de pedágio do destino, segundo o próprio merecimento. Nem mais e nem menos, porque as coisas não dão saltos. Com essa mensagem de Hilário Silva, então, convido todos os irmãos ao Evangelho das perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Eu acho que todos nós temos pessoas amadas desencarnadas, amigos, parentes desencarnados prematuramente. Então, esse Evangelho cabe a todos nós e a todas as pessoas que estão passando por esse processo exatamente nesse momento. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, mostre sua face
e esteja a guiar os vossos pensamentos, o vosso espírito, e que nessa concepção da verdade, da imortalidade da alma, possamos prosseguir, servindo na fila de cá e nos preparando para a fila do lado de lá. Que Deus nos abençoe, nos conforte e nos inspire no Evangelho dessa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, estenda a sua mão, a sua compaixão no coração de cada um que sofre, que está com a ferida aberta da separação carnal. Mas não esqueçamos que todas as noites nós também saímos em corpo espiritual, nos encontramos com nossos amores e retornamos esquecidos das visitas por um benefício divino que o próprio Pai nos oferece a todos. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem moderação as pessoas mais jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte, pleno de futuro, para conservar aqueles que vivem longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que ainda são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima da terra e da vida temporária, né? Para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. A sábia providência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que, meus irmãos, medir a justiça do Criador, medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor Criador dos mundos queira por um simples capricho vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem objetivo inteligente, e qualquer que seja o que se chegue, cada coisa tem a sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos afligem e que vos atingem, nessas dores, encontraríeis sempre a razão divina, uma razão regeneradora, libertadora, né? E vossos miseráveis interesses seria uma consideração secundária, que relegaríeis ao último plano. Creiam-me, a morte é preferível para uma encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, que partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo seus cabelos branquear, e que fazem branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, meus irmãos, frequentemente é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias, das vicissitudes, das seduções que teriam podido arrastá-los à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. Mas de que esperança vós falais? Dessas esperanças da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir uma carreira, uma grande fortuna? Sempre uma visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena,
de esperança, segundo vós? Quem vos diz que ela não poderia ser cheia de amargura? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, dos muitos mundos, das muitas moradas de nosso Pai? Já que prefereis a vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens do que ter uma posição entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Ah, essa dor que se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas a vós que conheceis a verdade, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que os vossos filhos bem-amados estão bem pertinho de vós. Sim, bem perto. Os seus corpos fluídicos, os seus corpos espirituais, eles vos cercam. Seus pensamentos vos protegem. Vossas lembranças os embriaga de alegria quando são bons pensamentos. Mas também as vossas dores desarrazoadas, as suas aflições os afligem, o seu sofrimento os faz sofrer. Porque elas denotam uma falta de fé, e se não, uma revolta contra Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai a pulsação de vossos corações, chamando esses bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós uma poderosa consolação, que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos fazem, que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade de Paris, 1863. Quando da aceitação das coisas que nós não podemos mudar, das leis divinas, do tempo certo de cada espírito do retorno, que não tem idade, pode estar ainda recém-nascido, pode estar no berço, né? Na escola, na pré-infância, na pré-adolescência, em todas as fases. Pode ser um ancião que parte, cada um, de conformidade com as suas obras, com as suas aptidões, com o seu compromisso reencarnatório. Quantas mãezinhas que perderam os seus filhinhos na gestação. Quando esses passarinhos de asas quebradas, em tantos acidentes que ocorrem na Terra, entram no mundo espiritual com seus corpos espirituais feridos, e é proposto uma encarnação temporária para refazer um coraçãozinho, para refazer uma veia aorta, para refazer parte cerebral, os ligamentos nervosos, a parte da coluna vertebral, às vezes o quadril mal formado, ainda com defeitos daquele acidente. E as mães, por amor, aquele familiar, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, aquele familiar querido que sofreu esse processo de ferimento espiritual, se coloca na Terra como uma encarnada junto ao seu esposo também, e assumem os dois o compromisso de esperar aquele espírito que vai passar por uma gestação de 3 meses, 7 meses, vai sair do casulo físico para o mundo espiritual, para mais uma cirurgia espiritual,
e no outro ano ele vai reencarnar perfeito. A doutrina espírita vem trazer para nós esse entendimento. A gente tem esse exemplo na família. Eu estou aqui com o netinho recém-nascido, aí com 2 meses, mas a primeira gestação da minha nora, ela perdeu o bebê com 3 meses. O conhecimento da doutrina espírita fez com que nós pensássemos dessa forma. Alguém ferido veio. E nós, embora fosse ainda dizer assim, mas era só um feto. Não, era um espírito que entrou num processo espiritual de restringimento, de preparação daquele corpo para se refazer. E é bem provável que agora tenha retornado, já com as condições de ser perfeito, como é com a graça de Deus. Então, o que nós achamos que é uma fatalidade, que é uma injustiça, que Deus está cometendo uma injustiça contra nós. É justamente essa visão estreita que nós temos de apenas uma encarnação. Mas mesmo assim, o processo continua sempre perfeito. E mesmo as crianças, às vezes, que num acidente perdem o corpo físico, e para que não fiquem aleijadas numa cama, ou deficientes que não possam agir naquele propósito que vieram fazer na Terra e desencarnam, às vezes em tenra idade, 5 anos, 6 anos, retornam no corpo espiritual e logo reencarnam novamente, às vezes dentro da mesma família, dentro do mesmo lar. Mas nós também temos que ter essa ideia. Podia ser salva, mas e se a máquina não vai funcionar? Adianta o espírito ficar preso, sofrendo pelo nosso egoísmo, pelo nosso desejo de tê-los ali, já que já foram? Então, a aceitação para as coisas, para os desígnios de Deus, o entendimento que eu, Fátima, quantas encarnações não desencarnei como criança, como jovem, como adolescente? Quantos tipos de desencarnes nós provocamos nos momentos de desequilíbrio emocional, de orgulho ferido, quiçá de um abandono? Quantas vezes não passam o pensamento de suicídio na mentes que estão passando por uma provação, seja ela moral, seja uma provação de obsessão espiritual, seja uma provação material da necessidade das coisas, seja por uma necessidade de um vício? Quantos não tiram ou não querem tirar as suas vidas, estragando o corpo físico? E Deus, na infinita bondade, permite as reencarnações temporárias de refazimento, os desencarnes prematuros para esses espíritos, porque mesmo que sofram, mesmo que vivam, reencarnem em mundos de prova e expiação, às vezes mais pesados, mais difíceis do que o nosso, que está na evolução que nós estamos hoje, tecnológico, vai nascer num planeta aí 100 anos mais atrasado, levar o conhecimento e as suas dificuldades, mas não um inferno eterno. Muito triste uma mãe achar que um filho vai queimar no inferno eternamente porque adoeceu e cometeu um crime contra a sua vida. Um crime, o mais hediondo, que é o tirar a própria vida, porque nós não temos esse direito. Mas mesmo aqueles que, agindo pela doença, pela falta do conhecimento da verdade, cometem, também terão oportunidade. É claro que vão passar pelas provas necessárias, porque ninguém que fere a alguém ou a si mesmo escapa de passar pelo processo de refazimento. Mas tudo isso contando o bem que cada um tem, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, a morte prematura, ela é muito dolorida. Quando nossos pais desencarnam, nossos avós, nós aceitamos porque eles tiveram uma vida plena, eles trouxeram os filhos, eles construíram a família, eles desenvolveram talentos, eles desenvolveram profissões, e aí foram embora com o dever cumprido. Bons ou maus,
Sempre tem uma coisa que nós gostamos e amamos neles. Viciosos ou virtuosos, não importa, porque cada individualidade tem o seu tempo e o tempo de crescer é através das experiências infinitas que Deus nos dá. Então, aprendamos através das mensagens do nosso Evangelho a desenvolver essa aceitação para as coisas que não podemos mudar. É certo que é mais difícil perder um sobrinho com 7 dias do que a própria mãe com 70, né? 71. É mais difícil o sobrinho, porque a mãe você sabe o que ela fez, e o sobrinho não teve aquela oportunidade. Mas, por outro lado, você entende que se o coraçãozinho não estava funcionando, se os rins não estavam perfeitos, se os pulmões estavam com falência, necessitava voltar e se preparar para poder ter uma vida perfeita. Adiantava ficar numa máquina por anos, ser uma criança completamente doente, necessitada dos braços dos pais, que também precisam trabalhar e se desenvolver, ainda jovens, logo após a fase da adolescência, né, nos 20 e poucos anos. Então, e tudo que a gente passa e que os outros passam devem servir para que nós tiremos proveito. E aquelas pessoas que não têm conhecimento, que não têm aceitação, aqueles que conhecem dos ensinos de Jesus, sirvam, deem o seu ombro à sua palavra, ouçam os desabafos das pessoas, ensinem elas a respirar de novo na confiança da vida eterna, sendo sustentáculos daqueles que sofrem. E assim nós vamos trabalhando no mundo de regeneração, encarnando e desencarnando, conforme a nossa necessidade. Desencarnando prematura ou completamente, digamos assim, usando todas as energias do agregado de anciões, mas com a cabeça erguida e o coração pleno de amor em Deus nosso Senhor. Partida e chegada. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa, imagine um navio saindo na beira-mar e afastando-se, indo adentro, impelindo pela brisa matinal. Estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa aonde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Terá evaporado o barco? Não. Certamente apenas perdemos de vista. O barco continua no mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino a carga recebida. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além afirmando, lá vem ele, está chegando. Assim é a morte, meus irmãos. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de nosso amor, que nos foi caro, e vemos sumir na linha que nos separa o visível, o invisível, a linha do visível e do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido o nosso amor? Terá evaporado? Não.
certamente o perdemos de vista. Até porque a nossa visão é muito estreita. Porque se ampliassem os nossos olhos, nós veríamos. Aliás, tem uns com os olhos bem ampliados aí, nas mesas de atendimento, né? A espiritualidade amplia a nossa visão e a gente vê as pessoas do outro mundo. Nós vemos o barco. Certamente apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. A sua capacidade mental não se perdeu. Ainda acrescenta os talentos desenvolvidos em outras vidas, né? Eles abrem suas visões, as suas sensações espirituais quando de bem, quando equilibrados, quando têm o desenvolvimento do amor em seus corações. Perturbados nos pesadelos, nas mesmas aflições, aqueles aflitos, aqueles que procuram primeiro a terra e esquecem de procurar primeiro o reino dos céus. Porque se procurar primeiro o reino dos céus, tudo vos será acrescentado. Não é Deus que castiga, é nós que devemos nos capacitar para desenvolver a visão espiritual, a audição espiritual, para poder sentir as pessoas e poder conectar com o alto, ao invés de ir do céu ao inferno a um segundo, pela cólera, pela ansiedade, enfim, por tudo que nós não queremos pensar nesse momento do Evangelho. Suas conquistas seguem intactas da mesma forma que quando estavam ao nosso lado. Conservam o mesmo afeto que nutriam por nós. São telepáticos, eles enviam telepatia. Às vezes eu vou falar, minha filha fala junto a mesma frase, completamente a mesma frase, porque a gente trabalha em mesa mediúnica junto e temos afinidade, a família aqui é meio conectada. Então é isso, eles estão fora do corpo, mas eles enviam pensamento e você diz, tive uma ideia. Hoje, quando eu mudei o evangelho, em cima da hora, eu senti um cheiro. Eu acho que o cheiro era dessa moça, porque eu nem li o livro dela, mas eu acho que era dela, porque é a história dessa desencarnada aqui que eu conheço o pai dela, lá de Minas Gerais e tal. Eu já li uma vez, na verdade, o livro, mas já faz tempo. Mas eu acho que foi um cheirinho dela, que diz, Fátima, fale sobre o desencarne prematuro que alguém está precisando. Então, conservamos, depois da morte, o mesmo afeto que nutríamos antes. Nada se perde, a não ser o corpo físico. Porque se há corpos terrestres, diz Paulo aos Coríntios, capítulo 15, se há corpos terrestres, há também o corpo celeste. E o que vivia antes de ser terrestre, já era o celeste. Então, perdemos o corpo físico, de que nada mais necessita no outro lado. É assim que, no mesmo instante que dizemos já se foi, mais além, outro alguém dirá, feliz, ele já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo aquisições feitas durante a vida na Terra, talentos desenvolvidos, aptidões. Quantas crianças encarnam com aptidão de música, de aparelhos tecnológicos, de línguas estrangeiras? No sábado nós temos um menininho com 6 anos que não se adapta a falar português. Então acharam que o problema dele era ser autista. E na verdade, a dificuldade dele era aprender a nossa língua. Então, o que ele fez? Ele preferiu falar inglês. E a mãe se danou. A mãe tem que estudar inglês para poder entender o filho. Ele fala em inglês. Ele trouxe a lembrança do passado. Ele é um reencarnante aí do outro lado, né? E está aqui em Lages, Santa Catarina. Então, a vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares. Ninguém vira anjo. Ninguém vira demônio. Pois a natureza não dá saltos. Cada um leva a sua carga de seus vícios e virtudes, de afeto e desafeto, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas,
de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser partida, para outros é a chegada. Um dia partiremos do mundo espiritual na direção do mundo físico. No outro dia partiremos daqui, do mundo físico, terra, para o mundo espiritual, numa constante de ir e vir, como viajantes da imortalidade que somos todos. Aí a gente lembra os profetas, né? Então, virá, né, o menino Jesus. O Filho de Deus se fará homem e habitará entre nós, diziam os profetas. E Jesus, quando vem, então, do outro mundo e habita aqui, ele diz assim, antes de Abraão, que é o primeiro profeta aí que manifestou alguma coisa espiritual na Terra, um dos primeiros, esse antes de Abraão, eu sou. Quer dizer, ele era Cristo já. E aí o Evangelho de João, primeiro capítulo, diz assim, ele, Jesus, criou o planeta Terra. Deus deu a ele material para ele criar o planeta Terra. Ele é o nosso governador planetário. Que estrutura tem esse espírito? Que Jesus esteja com todos vocês. Passei do horário, minha amiga Pri. Passei um pouquinho, então. Que Deus abençoe vocês. Pedimos à Mãe Maria aquele abraço fraterno de mãe, nos envolvendo o coração, abrindo as portas e janelas dos nossos lares e fortalecendo-nos na fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa partida. Que assim seja. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Muito obrigada.